A gente recebe agora, gente, a Débora Nunes, essa potência da direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. Seja bem-vinda, Débora. Olá, Yara, Vidal, olá, Miguel. Obrigada, é muito bom poder estar aqui no Jornal da Fórum e a gente poder bater um bom papo, né, nesse início de noite. Bom estar com vocês. Obrigada por estar acontecendo. Débora, eu prometi para a nossa comunidade, para a nossa audiência, que eu traria alguém aqui do MST para a gente falar sobre preço dos alimentos. Aí a gente falando, né, de alternativas, de como que a gente pode consumir de outra forma para poder apoiar a soberania alimentar, a reforma agrária popular, a agricultura familiar. E aí teve um comentário, e eu queria que você explicasse, falando, mas os produtos do MST são muito caros. E aí, Débora, como é que a gente conversa com essas pessoas? Conta para a gente como é o trabalho do MST. Tá bem, Yara. Então, assim, acho que é uma pergunta boa, importante e que ajuda a gente a dialogar não só com esse público que quer consumir produtos do MST, que consome, mas para a sociedade de forma geral, né? E aí não dá para a gente falar de preço dos alimentos, né, que nós produzimos, se nós não falarmos de questões estruturais, inclusive do modelo de agricultura que nós temos no nosso país. E aí há uma questão que em todo mundo a agricultura ela precisa ser subsidiada, porque a agricultura é uma tarefa, não é uma tarefa, né? É uma atividade que depende de fatores que estão para além da vontade, né, do camponês, da camponesa, né, de fatores naturais, né, de fatores ambientais. Então, por isso que há necessidade de subsidiar. E porque pressupõe que a agricultura produz aquilo que é essencial para manter o povo vivo, o povo em pé, que é o alimento. Qual é a grande questão? É que esse subsídio que existe, né, e quando existe, ele não é suficiente, Yara e Miguel, para poder garantir que os preços, né, que os alimentos produzidos pelos camponeses e camponesas tenham as condições estruturais, né, de serem produzidos e que cheguem nos mercados por um preço justo para quem produz, porque quem produz precisa tirar os seus custos. Né? Nós não podemos produzir e não tirar nem sequer os custos, mas também por um preço acessível por quem está na cidade. E aí, se a gente pegar, eu pego um comparativo, né? Vamos pegar, né? Se eu estou em Alagoas, no estado de Alagoas, e eu quero que o arroz agroecológico lá do Rio Grande do Sul, né, que transformou o nosso movimento no maior produtor de arroz orgânico da América Latina, chegue em Alagoas. Tem toda uma logística, e essa é uma logística que ela acaba, quando o Estado, quando os governos não assumem essa logística e esses custos, ele acaba tendo que ir para o produto final. E muitas vezes é por isso que o alimento chega um pouco mais, né, por um preço maior do que aquilo que nós gostaríamos. Diferentemente do agronegócio, né? O agronegócio ele tem todas as condições dadas para ele se viabilizar, inclusive para que ele ajude, né, nessa dinâmica da alta do preço dos alimentos. Vou dar aqui um exemplo. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. No entanto, nós ainda coexistimos com milhares de brasileiros e brasileiras que passam fome. Então, como é que é essa conta? Que cálculo é esse? Eu sou um grande produtor, inclusive que exporto, né? Exporto commodities, no entanto, muitas vezes falta no mercado interno, ou quando não falta, se cria uma política, né, que faz com que esse alimento no mercado interno ele esteja mais alto. Um dos fatores é porque, e aí a gente viu isso na própria pandemia, na pandemia com o arroz, né? Acho que foi o mais sintomático e que todo mundo lembra. De repente, o preço do arroz, um boom, né? E o arroz, assim, multiplicou em várias vezes o seu preço. Por quê? Porque no mercado externo, que se paga em dólar, estava um pouco mais alto. E por que, inclusive, no mercado é mais interessante para o agronegócio exportar o arroz do que deixar no mercado interno? Uma das questões é porque, além dele ter todos os subsídios, né? Porque esse agronegócio que diz que puxa o Brasil, não é verdade. É o Brasil que financia esse agro, que nem é POP, nem é teste, mas
como eles não pagam, exemplo, os produtos, né, diversos produtos não se paga imposto de exportação. Então, veja só, eu preciso pagar uma série de encargos, uma série de recursos para a logística de trazer arroz do Rio Grande do Sul para Alagoas ou qualquer outra parte do país. No entanto, o agronegócio manda para fora do país sem pagar taxas de exportação para esse produto. Ou seja, não tem nenhum retorno para o país, eles conseguem ter várias vantagens que consegue colocar lá fora e não trazer esse produto para o país. Então, a grande questão e o grande debate que nós precisamos fazer é como é, ou quais são as necessidades e as condições que a agricultura camponesa, que a agricultura familiar no nosso país precisam e que são responsabilidade do Estado. Nós não estamos aqui falando de algo novo, nós estamos falando, inclusive, daquilo que é a legislação. Agora, nós precisamos discutir qual é a prioridade, qual é o modelo que vai ser prioridade para o nosso país. É um modelo que enriquece um setor, que não dá retorno efetivo para a sociedade, nem na geração de empregos, nem na preservação do meio ambiente, nem no desenvolvimento do nosso país, ou nós vamos subsidiar efetivamente, garantindo acesso, né, crédito em volume, condições em volume, mecanização, agroindústrias, logística, né, de comercialização, a um modelo que é a agricultura familiar, que produz o alimento, que chega efetivamente na mesa do povo brasileiro, que gera emprego no campo, né? Nós temos aqui em Alagoas um prefeito que ele diz, olha, a cada um emprego que eu gero no campo, eu gero 2 ou 3 na cidade. Porque o povo no campo produzindo é dinamizando também a economia local. Ou nós vamos... Então, assim, acho que esse é o grande debate, sabe, Yara e Miguel? É assim, olha, as condições necessárias para que o povo possa produzir, o povo da agricultura familiar, os camponeses e camponesas possam produzir, elas efetivamente não estão dadas. O crédito, né, é limitado, as condições estruturais para a produção ela é limitada. Né? Você vê, no Nordeste, menos de 3% da agricultura familiar tem cobertura com mecanização. Então, veja, nós estamos em pleno século XXI, onde a gente fala de tecnologia 5G, né, onde a gente fala de automação, onde nós falamos de inteligência artificial, mas em muitas localidades a enxada ainda é a única ferramenta disponível para os camponeses e camponesas. Isso diminui, né, a produtividade das terras disponíveis, isso significa menos alimento disponível no mercado. Então, acho que nós precisamos fazer esse debate, porque nós queremos também, nós queremos e entendemos que a classe trabalhadora, sobretudo a mais pobre desse país, precisa ter o direito de acessar alimento de qualidade, alimento saudável, por um preço acessível. Mas nós não podemos assumir sozinho esse ônus. E por isso que o Estado precisa subsidiar a agricultura e precisa, no nosso país, priorizar aquela que efetivamente contribui para o desenvolvimento do nosso país. Débora, teve um encontro recente do MST com o presidente Lula. Eu estou aqui na página do MST. Deixa eu só trazer aqui, tem essa foto aqui. Eu queria... A gente viu algumas matérias no próprio site do MST, mas eu, aproveitando a sua presença aqui, eu queria que você falasse um pouco desse encontro, quais são as demandas do MST, que o governo Lula pode fazer em relação à reforma agrária, como é que ele pode fazer para avançar, o que o MST está defendendo em termos de política, né, agrária e política de reforma agrária. Tá. Bom, Miguel, essa foi uma reunião, na verdade, já meio que um retorno, né, e uma agenda de trabalho de uma pauta apresentada anteriormente. Mas o que é que tem como central nessa pauta? Primeiro, o assentamento das 65 mil famílias acampadas, né, do MST. E aí nós entendemos também que dentro dessa construção, para que a gente tenha produção de alimento em quantidade, que o preço dos alimentos possam baixar também, é necessário que a terra seja distribuída para os camponeses e camponesas, né? Nós temos famílias acampadas dentre essas 65 mil famílias há mais de 10 anos, 15 anos. Né? Então, a primeira demanda com o presidente foi isso. E nós entendemos que é necessário que o governo coloque isso como uma prioridade, assentar essas famílias. Dentro, né, além do assentamento dessas famílias,
também, e aí buscando, né, as diversas formas, é a adjudicação, são terras públicas, mas é também um instrumento da desapropriação, que efetivamente possa proporcionar, né, justiça social nesse país, no que se refere à questão à terra, que é um tema que assim, latente na nossa sociedade há 524 anos. Né? Então, colocamos isso como reafirmamos essa demanda ao presidente Lula. E no bojo mais geral dos assentamentos já existentes, né, inclusive dentro dessa compreensão de que a agricultura familiar ela pode contribuir para a produção de uma forma mais intensiva, né, e qualificada para a produção de alimentos, nós também trouxemos aí o tema do crédito, né? Acho que o presidente, no final do ano passado, tomou uma decisão importante em relação ao Pronaf, tipo, quem já acessou o Pronaf-A poder acessar uma segunda vez esse crédito, né? Que é tão importante para estimular e fortalecer a produção, mas nós temos dito, é necessário que o crédito esteja disponível. Então, além de ter um plano safra, além de termos um plano safra desigual, né? Se você pega o montante do que é destinado para o agronegócio e aquilo que é destinado para a agricultura familiar, já é uma discrepância grande, né? Em nome dessa retórica que não é verdadeira. O agronegócio não puxa o país. O agronegócio, no limite, ele consegue manter aí um certo equilíbrio na balança comercial, exportando commodities, exportando muitas vezes ração para o exterior, né? São as grandes commodities, é a soja, é o trigo, é o milho, né? É a carne. Mas ele efetivamente não contribui para o desenvolvimento do país, né? Inclusive nas contradições que ele produz na nossa sociedade. Mas, para além de ter esse recurso disponibilizado no Plano Safra, é necessário que várias outras medidas que dificultam o acesso, né, dos camponeses e camponesas ao crédito, ele também seja viabilizado. Então, nós apresentamos a demanda de crédito para poder... E um crédito, nós temos dito, um crédito que fortaleça a produção de alimentos. Né? Então, não é crédito para outras coisas, não é crédito para commodities, é crédito para produzir alimentos, já que é uma necessidade do nosso país. Trouxemos também o debate da Conab, né? Nós precisamos fortalecer a Conab como esse instrumento, né, que regula, que garante o abastecimento do nosso país, para que nós não tenhamos situações como esta que nós estamos vivendo na alta dos preços dos alimentos. Né? E aqui é importante fazer um parêntese, Miguel, de que a Conab, na verdade, ela começa, né, a sua desestruturação, claro, concordo com o Ricardo Coutinho, que falou há pouco, né, os 4 governos, os anos, não só do Bolsonaro, mas de Temer, foram governos de destruição, de sucateamento da Conab. Mas a gente tem que olhar lá atrás, já de Fernando Henrique, quando se começa a privatizar os armazéns da Conab. Então, nós precisamos ter uma Conab que tenha essa capacidade, né, de formar estoques, de numa hora que, pela especulação, porque muitas vezes é a especulação também, né, do sistema financeiro, do agronegócio, numa hora que acontece algo como o que está acontecendo agora, a Conab seja uma instituição que consiga, né, atuar, tendo um estoque grande, né, sobretudo de alimentos, e que possa, então, ajudar na regulação dos preços e não deixar o povo brasileiro passar por essa situação. Então, trouxemos também o debate da Conab, como a necessidade de fortalecer a Conab, de destinar mais recursos também para a Conab, tanto para o PAA, doação simultânea, que é uma ferramenta fantástica, né, porque faz o elo justamente entre quem produz, quem está no campo, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, assentados da reforma agrária. Então, quem está no campo e com quem está na cidade, sobretudo nas periferias, né, nas entidades que têm a atuação nessa questão da alimentação. Então, assim, olha, o agricultor, o Estado compra e doa diretamente, né, para quem está precisando nas cidades. Então, é necessário, mas para isso precisa ter recurso. Né? Em 2023, a Conab fez uma chamada e se apresentaram propostas no montante de 1,1 bi, mas não havia orçamento. Né? Precisou usar o orçamento de 2023, 2024 e ainda assim não conseguiu liquidar todas as propostas apresentadas. Né? Então, esse debate do crédito, do fortalecimento da Conab, além do assentamento de todas as famílias acampadas. E um outro debate que nós trouxemos também é esse debate da crédito, né, pelo próprio INCRA, então, fortalecimento do INCRA para garantir moradia, né, habitação para as famílias, e o debate da questão ambiental. Nós entendemos também, né, tem uma relação, claro, e não é conjuntural.
o debate da questão, a influência, né, da crise ambiental, a crise climática, na questão dos alimentos, do preço e da produção de forma geral, ela não é uma questão conjuntural, ela não é uma situação conjuntural. Muito pelo contrário, é uma situação estrutural e que, se nós não tivermos, né, o cuidado necessário e não forem tomadas as medidas urgentes que são necessárias, nós teremos muito mais problemas, né, nesse sentido. Então, nós trouxemos também a apresentação de uma proposta que está dentro do bojo do nosso plano, né, plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, onde nós propomos reflorestar 100 milhões de hectares em 10 anos, e nós queremos reflorestar, né, desde uma perspectiva de regeneração ambiental, mas também de regeneração produtiva. Então, as agroflorestas, as chamadas agroflorestas, pode ser uma saída para resolver dois problemas: o problema ambiental, né, do aquecimento, né, das crises que nós estamos vivendo, né, mas também da produção de alimentos. E precisa ser uma ação uma ação fomentada, estimulada e garantida pelo Estado brasileiro, né? Então, assim, foram essas o que nós apresentamos para o presidente Lula, ao compromisso e entendimento de que precisa, de fato, né? Assim, acho que há a compreensão do presidente de que essa é uma pauta que não é a pauta do MST. Essa é uma pauta que, inclusive, deveria ser do conjunto da sociedade brasileira, porque ela impacta positivamente não só na vida dos camponeses e camponesas sem terra no campo, mas do conjunto da sociedade. Quando a gente fala de alta no preço dos alimentos, nós estamos falando que a sociedade não pode continuar pagando alimento no preço que está, né? Tem pesquisas que já apontam, hoje, mais de 22% da renda, né, das famílias é destinada para alimentação, né? Quanto mais aumenta o preço dos alimentos, isso impacta ainda mais, né, na renda das famílias. Então, o que nós estamos apresentando como pauta são pautas que resolvem, sim, em parte, as demandas e as necessidades do MST, mas, sobretudo, são questões que se relacionam também com demandas e necessidades do conjunto da sociedade brasileira. Débora, eu quero trazer uns comentários aqui da nossa comunidade, muito animada aqui com a sua presença. Você é sempre muito bem-vinda aqui, você sabe disso, você e o movimento. Ó, Luciane Silva, oi, boa tarde, querida Débora. Primeiro, obrigada. E alimento orgânico na mesa é menos dinheiro com remédios, né? Aqui tem também o Wagner Spagu. Olá, companheirada. A Lei Candir subsidia o agronegócio em zilhões de reais, enquanto que para o pequeno produtor e cooperativas penam nas mãos dos atravessadores. Aí o KR comenta: agronegócio é agrofome. A Laís traz aqui o comentário: boa noite, comunidade do Jornal da Fórum. Muito importante esse debate, diz respeito a toda a população. Viva a produção de alimentos saudáveis, viva a reforma agrária. E o KR fez um outro comentário, que há também a questão do envenenamento dos alimentos, algo aprofundado no governo bolso golpista, por meio da Tereza Cristina, menina veneno, ministra do governo Bolso Monstro. E a Maria Mello comenta que MST, sim, é o movimento mais importante do país e não agronegócio. E além dos alimentos, a gente também exporta muito algodão, né? Somos agora os líderes na produção de algodão, que é uma das culturas que mais consome agrotóxico no mundo. É realmente uma situação que a gente não sabe onde vai parar. E meu ecossistema aqui, que é o Cerrado, eu moro em Brasília, a paisagem mudou, Débora, principalmente nos últimos 30 anos. A gente vai para a Chapada, a gente só vê soja e algodão. É impressionante. Mas eu queria trazer para o pessoal, eu trouxe aqui, olha, gente, essa é a loja online que entrega em todo o país os alimentos orgânicos no MST. E tem também, Gui, coloca o outro, por favor, que são os endereços dos armazéns do campo, que são as lojas que vendem os produtos produzidos pelo MST. Aí eu queria que o Gui colocasse aí, olha, tá vendo? Tem as lojas, então você encontra em várias regiões brasileiras, olha, em São Paulo, Campinas, Bauru, Vitória, BH, várias em Minas, na capital do Espírito Santo, tem no Rio de Janeiro, tem no Pará, pode baixar mais, Gui, tem na Bahia, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
várias no Paraná, no Rio Grande do Sul, aqui em Brasília tem também, e tem também a loja. Eu já deixei os 2 links aqui para vocês, para quem tiver interesse, e é isso. Eu queria ouvir ainda as considerações finais aí da nossa companheira Débora Nunes. Tá, não, Yara, rápido para a gente encerrando. Primeiro dizer, acho que os comentários, né, de quem está aqui conosco aponta para isso. O agronegócio, ele, além de ser subsidiado com recursos, né, há outras com isenções. Um exemplo, né, os agrotóxicos são isentos. Quer dizer, então todo trabalhador paga pelo quilo de açúcar, pelo quilo de sal, pela caixa de fósforo que compra. Mas veja, quem vende, quem comercializa agrotóxicos nesse país é isento. Então, ele recebe recursos públicos, ele ganha com as isenções, e o Estado brasileiro ainda precisa gastar, por exemplo, com a saúde pública, porque as pessoas estão adoecendo, né? E o uso do agrotóxico na natureza tem apontado para bastante, quem tem responsabilidade com isso. Então, é um tema que nós precisamos discutir, né? E precisamos de subsídios, precisamos de investimentos na agricultura familiar camponesa para que a gente possa baratear ainda mais aquilo que é produzido. Mas além, né, Yara, dessa rede que você apontou aí de armazéns do campo, que existe, né, em todo o país, e várias outras que estão aí para serem abertas, nós também temos as feiras, né? Então, assim, olha, principalmente Nordeste, Amazônica, Norte, né, são regiões que a feira ela é um traço da nossa cultura, né? Eu, particularmente, gosto muito de feira, viu? Eu não fico uma semana sem ir na feira, porque a feira é um ponto de encontro. Então, também nas feiras, né, semanais nos municípios, nas feiras da reforma agrária, nas feiras agroecológicas, são espaços também onde as pessoas podem acessar alimentos produzidos, né, pelos camponeses e camponesas, alimentos saudáveis nos municípios, pelo nosso país afora, né? Então, agradecer por estar aqui, dizer que nós seguimos, né, nessa luta, entendendo que a reforma agrária é essencial para o nosso país, produzir alimentos saudáveis. E alimento não pode, né, ser direito de alguns que têm mais condições para poder comer. O alimento saudável precisa ser um direito de toda a sociedade. E para isso o Estado precisa, de fato, subsidiar. E não é nada demais quando nós temos um país, né, que banca o agronegócio, que carrega o agronegócio nas costas, em detrimento de uma série de direitos, de uma série de necessidades para a sociedade brasileira. Então, sigamos nesse debate, convocamos a sociedade para se somar a nós nesse debate, nessa construção. A reforma agrária não pode ser entendida apenas como uma tarefa dos sem terra, ela precisa ser do conjunto da sociedade para que nós possamos resolver problemas estruturais que a sociedade brasileira vivencia. Então, agradecer aqui o espaço, tá? Nos encontramos por aí nas ruas, nas feiras, nos armazéns, nas roças, na produção de alimento e nesse cultivar da esperança para o povo brasileiro, no fortalecimento da democracia e, sem sombra de dúvida, na luta pela terra e pela reforma agrária no nosso país. Obrigada e um forte abraço, Yara e Miguel. E a obrigada todos, né, a você, querida. Que nos acompanha aqui. Muito obrigada, volte sempre, viu? Esse é um debate fundamental que a gente precisa insistir, bater nessa tecla, né, Débora? Alimentação saudável, reforma agrária popular,